Olá galera, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui sobre solos. Vamos agora falar dos impactos ambientais e as práticas e técnicas, tá, de conservação dos solos. Antes da gente começar essa aula, já sabe, né? Faça um professor feliz, se inscreva aí no nosso canal e deixa um like aí nesse vídeo para, claro, a gente continuar fazendo nosso trabalho por aqui. Olha só. Antes da gente falar aí das práticas, né, dos impactos ambientais, eu vou falar para vocês que já tem um vídeo anterior, que para quem ainda não assistiu, sobre os solos, né, a formação dos solos, que vai ajudar você a entender melhor o que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá, vamos começar aqui pelos impactos ambientais. Quando nós falamos de solo, nós falamos aí de um sistema, vamos colocar assim, que nos garante a vida como um todo, porque é sobre o solo que nós edificamos nossas cidades, nossas rodovias, é no solo que nós plantamos, que nós colhemos, então ele é muito importante no dia a dia e por isso que ele está nos estudos de geografia. Vamos aqui, ó, erosão. Vamos falar aqui do processo de erosão. A erosão, ela está diretamente relacionada ao transporte e deposição, né, a retirada, transporte e deposição de materiais do solo. Tá, professor, mas erosão não é um processo totalmente natural? Ele não ocorre naturalmente? Correto. Erosão é um processo natural, ocorre em qualquer parte do planeta, só que ele pode ser intensificado pelas práticas humanas, pelo uso do solo de forma inadequada. A erosão ela está diretamente relacionada também ao aparecimento, ao surgimento de vossorocas, tá? O ravinamento, o processo de ravinamento, que está ali relacionado também com a topografia do relevo. Quanto mais inclinado, maior a capacidade de remoção de material pela água, por exemplo, que vai fazer surgir esse processo. E também a erosão está ligada àqueles processos de movimentos de massas. O que é esse movimento de massa? Fala-se muito na mídia, por exemplo, deslizamento de terra em encostas muito íngremes, ainda mais aqui no Brasil, em áreas serranas, onde nós temos muitas cidades que as áreas periféricas dessas cidades se estendem até essas áreas serranas e as pessoas moram nessas áreas serranas e quando há muitas chuvas, principalmente no verão, onde as chuvas se intensificam, ocorrem esses deslizamentos de terra, ocorrendo as tragédias que nós conhecemos. Isso ocorre naturalmente, deslizamento de terra, movimento de massas, é um processo totalmente natural. Mas, com a retirada da vegetação, por exemplo, nós vamos ter aí uma intensificação desse processo. Então, a erosão ela está diretamente relacionada à retirada de vegetação também. Ó, quanto mais se retira a vegetação, se altera aquele meio, maior a capacidade daquele solo ser erodido, tá? E olha só, para a gente trazer aqui um esquema clássico sobre essa questão da erosão, numa região tropical, como é o caso de quase todo o território brasileiro, nós temos aqui, ó, claro que isso vai depender muito do tipo de solo, se é um solo argiloso, se é um solo arenoso, se é um solo de propriedades distintas, mas geralmente nós vamos ter essas características aqui, não levando em consideração o tipo de solo A ou B, mas geralmente nós vamos ter essas características. Olha só, numa floresta, em média, com uma floresta em pé, o solo erodido, o solo retirado, transportado, sedimentado, fica em torno de 4 quilos por ano, por hectare ao ano. Olha, uma quantidade muito pequena. Por quê? Porque a floresta, a água, ao atingir as folhas, os galhos e o tronco, ela não atinge diretamente o solo, fazendo com que essa água percole, né, com mais facilidade pelo solo, não escoando superficialmente. Não havendo esse escoamento superficial tão intenso, vamos ter menor retirada de material, menor material erodido. Aí vamos aqui para uma pastagem, então já vamos ter uma área, pode ser uma pastagem natural ou uma pastagem de uma área que já foi degradada, que foi retirada da floresta, a vegetação natural. Desculpa pela minha vaca, tá? Meu boi aqui tá muito feio. Mas olha só, numa pastagem nós temos por hectare, retirado em média 700 quilos se perde, né, de solo ao ano. Em 1 hectare se perde em média quase 1 tonelada de solo ao ano. Por quê? Porque não tem a vegetação mais densa, que vai fazer com que aquelas gotículas de água da chuva tenham um impacto menor com o solo, não vai ter as raízes para facilitar a infiltração dessa água, então essa água ela vai escoar
superficialmente. Escoando superficialmente, ela vai ter, dependendo do relevo, dependendo da topografia, maior velocidade e maior capacidade de retirada de material, de erodir esse material. E aí vamos aqui para um cafezal. O cafezal geralmente é plantado em ruas, né? Em fileiras, em ruas. Olha, o cafezal, como ele é uma cultura que geralmente se planta e deixa o solo exposto em sua volta, né? Não tem ali uma vegetação nem rasteira, ele tem uma capacidade de perder uma quantidade muito maior de solo ao ano, mais de 1 tonelada por hectare ao ano. Então, maior ainda que a pastagem, que tem um forrageiro ali, né, que vai proteger um pouco o solo, mas no caso do cafezal não vai ter essa propriedade de proteção. Então vai se perder mais solo. Claro, isso aqui a gente não tá, como eu já falei, não estamos levando em consideração o solo A, o solo B, um solo argiloso ou arenoso, tá? Isso vai depender do tipo de solo, vai depender do relevo, vai depender de uma série de fatores, do clima, região muito úmida, região não tão úmida, tá? E aqui nós temos o algodoal para simbolizar as lavouras temporárias. Olha só, nas lavouras temporárias nós temos uma perda de solo por hectare ao ano muito grande, 38.000 quilos ou 38 toneladas de solo erodido. Por quê? Porque as práticas agrícolas, por exemplo, para plantar algodão, a soja, o milho, elas requerem ali o gradeamento da terra, o solo fica muito exposto, dependendo da prática em regiões que tem um relevo ondulado ou um relevo muito íngreme, esse solo vai ter uma propriedade de se perder muito mais fácil com a chuva e assim por diante. Então nós temos aí condições no esquema clássico aqui para entender como que funciona a erosão. Dentro desse processo de erosão, como eu falei para vocês, nós temos as vossorocas. As vossorocas são fenômenos, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês, são fenômenos de perda de solo quase que irreversíveis na maioria das vezes. Por quê? Porque há uma retirada muito grande de sedimentos de solo, erodidos pela ação da chuva, principalmente com a força das águas, e esses solos vão se perdendo, tornando aquela área imprópria para qualquer atividade humana, seja para agricultura, seja para urbana, para qualquer outra coisa. Então precisa de uma estabilização de talude, uma estrutura de engenharia para resolver, para conseguir conter essa formação de vossorocas. E agora vamos falar aqui da lixiviação. A lixiviação é o processo, tá? É o processo de carreamento de partículas, geralmente de argilas, partículas mais finas do solo para as camadas mais profundas desse solo, levando os nutrientes para as camadas mais profundas. É por isso que na agricultura, geralmente eu tenho que arar a terra, né, revirar para retirar aquela matéria orgânica e aqueles materiais e nutrientes que foram para o fundo e trazer aquilo para a superfície de volta. Isso acontece por causa do processo de lixiviação. O processo de lixiviação está diretamente relacionado ao desmatamento, a regiões muito úmidas, com muita chuva, que há percolação muito grande de líquido da água, levando esses nutrientes para os horizontes mais profundos do solo, tá bom? E agora vamos falar então de um outro problema ambiental, olha, a salinização. O que é o processo de salinização? Bom, o processo de salinização, todos esses processos que eu vou falar para vocês, esses impactos, eles são naturais. Na maioria das vezes eles acontecem de forma natural no planeta, mas eles podem ser intensificados, isso é o que mais acontece. Há uma intensificação pelas nossas ações humanas. A salinização é um exemplo. A salinização ela pode ocorrer, por exemplo, com um lago de água salobra que seca, perde a sua água naturalmente para a atmosfera por várias razões, N razões, e aquele solo se torna ali um solo salino, então um solo impróprio para a agricultura. Porém, em regiões semiáridas, ocorre o processo de irrigações, muitas vezes para atender às necessidades de produção. Essa irrigação muitas vezes pode conter água salobra, pode ser com água salobra. Lembrando que a água ela já possui sais minerais. Como a evaporação nessas áreas é muito grande, é muito intensa, a água evapora, o sal fica, tá? O sal fica e aí nós vamos ter uma condição de que esse solo vai ficando cada vez mais salino, cada vez mais impróprio para as atividades agrícolas. Então o processo de salinização ele está diretamente relacionado também a práticas agrícolas inadequadas, tá? E aí vamos para a laterização. Eita, laterização. O que é a laterização, pessoal? Olha, presta atenção. Esse aqui é um dos que mais cai em provas de vestibulares, de Enem, por aí. A laterização ela está relacionada ao acúmulo de óxido de ferro e de alumínio na superfície do solo.
ela tem um pouco a ver ali com o processo de lixiviação e com a evaporação. O que acontece? A água, ao adentrar no solo, ao percolar esse solo, ela acaba carregando consigo alguns elementos químicos e no processo de evaporação, regiões muito úmidas isso acontece, regiões quentes e úmidas, que é o caso aqui na Amazônia, essa água ao voltar no processo de evaporação, porque o solo aquece muito, ao retornar para essa evaporação, o que acontece? Ela vai ter condições de trazer esses óxidos de ferro e de alumínio para a superfície, tornando esse solo cada vez mais endurecido, enrijecido e com uma caracterização mais avermelhada. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens de alguns blocos lateríticos ou lateritos também chamado, que também o pessoal na nossa região aqui chama de pedra canga. Ela também é utilizada na construção civil. Só para se ter uma ideia, o Real Forte Príncipe da Beira, aqui no estado de Rondônia, foi construído com esse tipo de material, que é proveniente desse processo de laterização dos solos em regiões muito úmidas, que é o caso da Amazônia. Então, olha só que legal. Toda a estrutura do Real Forte Príncipe da Beira, começou a construção ali em 1775, foi feito com esse material, graças a esse processo de laterização, que pode ser natural, mas também pode ser antrópico, tá? E agora vamos aqui para um outro problema ambiental relacionado aos solos, muito comum em provas também, processo de arenização. Vou falar de arenização e vou falar aqui, ó, junto com desertificação, porque as pessoas confundem muito arenização e desertificação. A arenização é um processo que ocorre porque com a retirada da vegetação, a vegetação ali que existia na região, dependendo do tipo de solo, com as chuvas constantes, né, uma região úmida, a arenização ela está ligada a regiões úmidas ou regiões mais úmidas, tá? Vai ocorrer a retirada de sedimentos, a percolação de nutrientes para as camadas mais profundas e esse solo vai ficando cada vez mais arenoso, mas a área não fica, olha só, a área não fica sem chuva, sem umidade. O que acontece é que fica muita areia nesse espaço, nesse terreno e ocorre um processo de arenização, tornando essas áreas então impróprias. Esse processo é muito comum lá no Rio Grande do Sul, na região ali no Rio Grande do Sul, esse processo acontece com maior intensidade. Agora, a desertificação é um processo diferente, não é uma formação de deserto propriamente dito, mas ele está mais ligado em regiões semiáridas, como por exemplo no semiárido nordestino, que ao retirar a vegetação, a caatinga, o uso intensivo dessa área para agricultura, pecuária, de forma não sustentável, essa região acaba tendo muitos impactos ambientais e se tornando uma região com uma característica mais desértica, já tem a falta d'água, em torno ali de menos de 400 milímetros de chuva por ano, então vai tendo maiores características de uma área desértica, nem sempre forma um deserto, mas fica com essas características de uma área mais desértica, sem vegetação, um solo praticamente todo exposto para a radiação solar. Então é uma região que sofre impactos muito grandes por atividades humanas. O processo de desertificação ele está muito ligado com atividades humanas, tá? E aí vamos para a poluição. Esse aqui sim, ele não é um processo natural, ele é um processo causado pelas práticas inadequadas, sejam pelo uso de fertilizantes em grandes quantidades ou em épocas que não poderiam ser usados, por exemplo, uma época muito chuvosa, ou utilização inadequada de agroquímicos ou agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como quiserem chamar. Esses produtos acabam poluindo o solo, que vai poluir consequentemente as águas e vai trazer danos para a saúde das pessoas, ao meio ambiente e uma série de situações, tornando aquele solo até às vezes impróprio para o uso. Então vamos agora para algumas situações aqui que eu trouxe, que são métodos e técnicas adequadas e já utilizadas no mundo todo. Olha só, primeira técnica aí, nós temos o terraceamento. O que é o terraceamento? São esses terraços que eu vou trazer na imagem para vocês, esses terraços, que é? Áreas muito íngremes em regiões muito populosas, principalmente na Ásia, utilizam essa técnica para quê? Para favorecer a agricultura em regiões onde a chuva ela é intensa somente em uma época do ano, ela deixa de existir ou não é tão intensa em outra época, e também para evitar, olha só, para evitar a erosão, evitar lixiviação, evitar uma série desses problemas aqui, ó, uma série desses problemas
com esses mecanismos de, como é que eu vou colocar aqui para vocês, de barreiras, onde evita-se que se perca água e se perca nutrientes dos solos, tá? Então o terraceamento é isso. E as curvas de nível? É bem semelhante, só que em relevos ondulados, como acontece muito aqui no Brasil, utiliza-se as curvas de nível plantando as culturas de acordo com os níveis do terreno, fazendo aquele processo de arado e deixando até mesmo um morrinho de terra para evitar que a água da chuva leve esses nutrientes, né, e escoe com velocidade, segurando, barrando mesmo a água da chuva. Vou colocar a imagem para vocês das curvas de nível em plantações, olha só. Então, utilizando o que já existe, ou a declividade do terreno, mas utilizando de uma forma inteligente para evitar que essa água se perca e leve os nutrientes, tá? E claro, quando nós temos o cultivo de árvores cada vez maiores nas propriedades, nós vamos evitar erosões eólicas pelo barramento do vento e erosões também devido à questão do escoamento superficial da água na chuva. O cultivo de árvores, às vezes, ele é utilizado, muitas das vezes, quando já se tem uma área muito degradada e precisa fazer a recuperação dessa área. Mas o bom mesmo seria evitar, né, que chegasse a esse ponto. Então, e a associação de culturas? Essa associação de culturas são aquelas técnicas de se associar, por exemplo, como eu falei aqui, ó, o café plantado em ruas, e essas ruas ficam expostas, né? O solo fica exposto. Então, qual que é a ideia ali? Plantar o café e plantar leguminosas, como o feijão no meio, tá? Plantar forrageiras no meio para proteger aquele solo e evitar que esse solo seja erodido nos períodos de maiores chuvas, principalmente as lavouras de café em regiões tropicais, como é a maioria do nosso país, do Brasil, tá? Então a associação de culturas está aí para favorecer culturas temporárias com culturas permanentes para evitar o processo de erosão dos solos. Pessoal, bom, se a gente fosse falar tudo sobre esses processos de impactos ambientais, a gente teria que falar umas 2 horas, mas eu tentei resumir aqui para vocês um pouco do que são esses impactos ambientais nos solos e essas técnicas de conservação dos solos que são os mais cobrados aí em provas e em vestibulares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Que isso vai ajudar muito o meu trabalho aqui também. Muito obrigado e até mais.